Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuando o assunto de estequiometria. Hoje segue o vídeo da continuidade da matéria, beleza? Estequiometria, a gente vai chamar de estequiometria básica, o que a gente aprendeu até agora. E a partir de hoje nós vamos aprender os casos especiais de estequiometria. Então, casos especiais de estequiometria são 3, ok? E nós vamos falar do primeiro hoje, que é reagente em excesso e reagente limitante. Primeiro, vamos fazer um exercício de estequiometria básica para a gente relembrar algumas, para a gente pegar o gancho de algumas informações aqui e falar de estequiometria reagente em excesso e limitante. Então vamos lá. Aqui nessa situação eu tenho a situação falando de pessoas que estão com azia e tomam antiácidos, que pode ser, por exemplo, hidróxido de alumínio, que a reação que acontece, né, é essa que está descrita aqui embaixo. E o exercício pergunta qual a massa de hidróxido de alumínio necessária para neutralizar 0,1 mol de HCl. Então, seguindo os passos, escreva a reação e faça o balanceamento. Essa já está balanceada. Segundo passo, anotar as proporções. Veja bem, a gente já está num nível mais avançado. A gente já deu para entender até agora que eu sempre trabalho com 2 substâncias por vez, né? Então eu posso aqui nessa parte de escrever as proporções, escrever apenas as proporções das substâncias que eu vou trabalhar. Para cada 1 mol de hidróxido de alumínio, eu preciso de 3 mols de ácido clorídrico. Essa é a minha proporção. Lembrando que estequiometria é baseada na lei de Proust, em que uma reação sempre acontece em proporções fixas e definidas. Então, esse 1:3 que eu tenho aqui dessa reação nunca vai ser 1:4. Não para o hidróxido de alumínio e ácido clorídrico, é sempre 1:3. Tá? É sempre essa proporção. Essa reação sempre acontece assim, tá? Indo no exercício, fazendo a leitura e achando as informações. Estequiometria básica, a gente sempre tem apenas uma informação para eu calcular uma outra. No caso aqui, eu quero calcular a massa de X lá embaixo do hidróxido de alumínio. E a única informação dada, né, a informação numérica, 0,1 mol de HCl, vai embaixo do HCl. Está aqui. Então, agora a gente vai adaptar as informações. Então, 0,1 mol é mol mesmo, então eu vou usar o 3 do jeito que está aqui. E esse X eu quero em massa, então eu vou pegar esse 1, transformar para massa, e está aqui 78 gramas. Montei a regra de 3, belezinha, e vou calcular, matematicar aqui, e a gente chega num valor de 2,6 gramas de hidróxido de alumínio. Beleza? Então, isso aqui é estequiometria básica, tá certo? O exercício me dá a equação, eu tenho que fazer o balanceamento e a informação dada, informação numérica, é sempre uma. Por que eu estou frisando isso? Porque quando eu falo em reagente em excesso e reagente limitante, eu vou passar a ter agora nos exercícios 2 informações. E essas 2 informações são de reagentes, tá? Então, o que eu tenho que me atentar? Li o exercício, tenho 2 informações. Primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se essas informações dadas, esses valores dados no exercício, se eles estão dentro das proporções fixas, de acordo com a lei de Proust. É a primeira coisa que eu tenho que verificar, a gente já vai ver como é que faz, tá certo? Então, fui lá, verifiquei. Ah, não estão dentro das proporções fixas e definidas, professora. E daí? O que eu tenho que saber a respeito? Algumas informações, queridos. Primeiro, que o reagente que estiver em excesso, ele está em excesso, logo ele não será completamente consumido. O reagente que estiver em excesso, só uma parte dele vai participar da reação, apenas a parte proporcional, e o resto vai ficar sobrando, ok? Outra coisa que eu preciso ter em mente é que, como esse reagente em excesso, eu vou usar só uma parte dele, então, se eu quiser calcular quantidade de produto gerado, eu não vou, de novo,
não vou usar essas informações do reagente em excesso. Eu tenho que descartar essas informações para efeito de cálculo, tá bom? Então, apenas a parte proporcional participa da reação e gera produtos. Se o reagente em excesso tem todas essas informações, né, eu tenho que descartar para efeito de cálculo, uma parte dele vai ficar sobrando, apenas a parte proporcional participa da reação. O que é que eu tenho que saber sobre o reagente limitante? O reagente limitante, como o próprio nome diz, ele limita a reação. Ou seja, ele vai ser consumido por completo. Logo, se eu quiser calcular quantidade de produto gerado, eu tenho que usar as informações do reagente limitante. Beleza? Eu vou abrir um simulador que mostra com desenhos e outras situações para a gente conseguir entender melhor essa questão do reagente em excesso e limitante. O link desse simulador é esse que está aqui na apresentação para vocês, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá certo? Então vamos lá. Então, o simulador propõe primeiro uma situação qualquer sem envolver química, gente. Olha que maravilha. Então, aqui nessa situação qualquer, eu quero fazer sanduíche. E para fazer um sanduíche, eu preciso de 2 fatias de pão e 1 fatia de queijo. Muito bem, eu vou lá na minha geladeira e vejo que eu tenho 7 fatias de pão. Eba, beleza, vou fazer uns 3 lanches para mim, vou matar a minha fome. Olho no potinho do queijo, o que é que eu tenho? Apenas 2 fatias de queijo. E aí, eu vou conseguir fazer 6 lanches e sobrar só 1 fatia de pão? Sim ou não? Não, né? A gente já tá vendo aqui do lado. Então, o que é que eu vou conseguir montar? Eu vou conseguir montar apenas 2 lanches. E eu tenho de sobra 3 fatias de queijo. Opa! 3 fatias de pão. Então, nesse exemplo, né, além dos 2 lanches que eu fiz, além de sobrar as 3 fatias de pão, eu vejo que não sobrou nenhuma fatia de queijo. Nessa situação, o que é que eu tenho? Eu tenho que o queijo é o meu reagente limitante. Veja que ele foi usado por completo. E o pão é o meu reagente em excesso. E eu usei apenas a parte proporcional, tá? Então, se a proporção era 1 de queijo para 2 de pão, então, se eu tenho 2 de queijo, eu vou usar 4 pães. Uso 4 pães e os outros 3 que eu não uso vai ficar sobrando. Então, o queijo é o reagente limitante e o pão é o reagente em excesso, ok? E para eu saber quantos sanduíches eu consegui preparar, eu vou olhar a quantidade de pão ou na quantidade de queijo? Então, isso é muito importante. Quantos lanches eu vou conseguir preparar? Eu tenho que olhar sempre a informação do reagente limitante. Por quê? Porque ele é completamente consumido durante a reação, tá certo? Esse é um exemplozinho para a gente entender melhor a questão do reagente em excesso limitante. Vamos agora ter um com reações reais. Então, aqui eu tenho a reação já balanceada de produção de água. Então, 2 mols de hidrogênio para 1 de oxigênio, formando 2 de água. Aí eu vou ler o exercício e o exercício fala para mim: foram utilizados 3 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. Muito bem, eu li o exercício e eu vi que tem 2 informações de reagentes. Primeira coisa a fazer é identificar se essas informações estão dentro das proporções, tá? Porque minha proporção é 2 para 1. E o exercício falou que eu tenho 3 para 1. Então, eu já sei que já não está. Se não está dentro das proporções, então eu vou ter um limitante e vou ter alguém em excesso. Olhando aqui, então, os produtos da reação. Então, produto, na verdade, o produto para essa reação é apenas a água, tá certo?
Então, eu consigo formar 2 de água aqui, tá certo? Mas eu tenho uma molécula de oxigênio aqui que está sobrando. Por que está sobrando? Porque ela está em excesso. Então, vejam que o hidrogênio que está em excesso, ele não foi completamente utilizado, tá? O que está em excesso fica sobrando, não utilizei, tá lá. O oxigênio, meu reagente limitante, ele é completamente utilizado, tá certo? É essa a ideia. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente quando eu falo em reagente em excesso e reagente limitante é que eu tenho que primeiro saber se essas quantidades estão dentro das proporções fixas e definidas, e a partir do momento que eu determino se tem reagente em excesso ou não, para eu calcular a quantidade de produtos, eu vou usar apenas as informações do reagente limitante. Daí tem perguntas que podem ser feitas, né? Quanto que vai sobrar? Aí tudo a gente resolve ali com continha de regra de 3. Não tem nem nada além disso, tá certo? Sempre mantendo a proporcionalidade. Então vamos voltar lá. Já vamos para o próximo slide, então, para a gente resolver um exercício envolvendo reagente em excesso e limitante, tá? Aqui eu utilizei um exemplo envolvendo valores em mols, tá? Mas se tiver valores em massa, vocês trabalham exatamente do mesmo jeito. Outra coisa importante a se ressaltar é que eu tenho que trabalhar as informações todas na mesma unidade. Então, se eu tiver com mols aqui, tem que estar tudo em mols. Se eu tiver com massa, tem que estar tudo em massa para eu achar o reagente em excesso e limitante, tá bom? Então, vamos lá. Em um recipiente foram colocados 3,5 mol de magnésio e, em seguida, adicionou-se uma solução contendo exatamente 4 mols de ácido clorídrico. Observou-se a saída de gás hidrogênio de acordo com a equação. Então, a equação está aqui. Magnésio, HCl, forma cloreto de magnésio, libera hidrogênio. E olha só, já de cara ele já pergunta, qual reagente está em excesso? Tá? Que ele já foi direto, então ele já está afirmando para você que já está em excesso. Você vai ter que calcular. Qual a quantidade de matérias em mols, ou quantos mols de hidrogênio foram produzidos? Então vamos em partes aqui. Então, primeira coisa a fazer, escrever a equação e fazer o balanceamento, que essa equação não está balanceada. Então, aqui, um magnésio, 2 cloros, 1 cloro. Olha lá, 2 cloros. E já acerto o hidrogênio, 2 aqui. Aqui eu estou falando do magnésio e do ácido clorídrico. Então, vou colocar as proporções deles lá. Então, 1 para 2. Pus todas as proporções aqui, na verdade. Joia. Então, anotei as proporções dadas no exercício. Agora eu vou lá pegar as informações do enunciado. Vejam só, o enunciado me dá 2 informações. Eu vou colocar lá embaixo junto com os meus dados. Então, eu tenho 3,5 mols de magnésio e 4 mols de ácido clorídrico. E aí, será que está dentro das proporções fixas? Olhando assim, a gente percebe que não está. Mas daí a questão é saber quem é que está em excesso. Como é que a gente vai fazer isso matematicamente? Tá? Então, eu pego essas informações e eu vou montar uma regra de 3 em paralelo para eu descobrir qual reagente está em excesso e qual é o limitante, tá bom? Então, eu vou montar uma regra de 3 aqui. Eu vou escolher uma das 2 informações dadas no exercício, porque essa aqui, ó, esse 1 para 2, eu já sei que essa é a minha proporção fixa, então aqui eu não mexo. Eu vou escolher uma dessas 2 informações, ou 3,5 ou 4. Qual que eu devo escolher, professora? Tanto faz, eu vou explicar daqui a pouquinho por que tanto faz, tá bom? Eu escolhi aqui excluir o 4. Então, eu vou tirar o 4, né, da regra de 3 e coloquei um X ali. Aí eu tenho 3 possibilidades de coisa que pode acontecer. Eu vou calcular esse meu X. O que eu estou fazendo? Bom, eu sei que a proporção é 1 de magnésio para 2 de HCl.
Eu estou falando que eu tenho 3,5 de magnésio. Ali eu vou achar o valor do meu x. Esse x ele pode ser maior que 4, ele pode ser menor que 4, ou ele pode ser igual a 4. Aí eu começo pela parte mais fácil. Se for igual a 4, se o meu x der 4, o que significa? Que essas quantidades estão dentro das proporções fixas. Está tudo certo. Então eu posso usar, para calcular a quantidade de hidrogênio, eu posso usar qualquer uma das duas informações, tá? Se o meu x der um valor maior que 4, significa que para reagir com 3,5 mol de magnésio, eu preciso de mais do que 4 mols de ácido clorídrico. Como eu coloquei só 4, então eu tenho menos do que eu preciso. Se eu tenho menos do que eu preciso, esse vai ser o meu reagente limitante. Agora, se o meu x der menos que 4, significa que para reagir com 3,5 de magnésio, eu preciso de uma quantidade menor do que 4. Logo, 4 é uma quantidade muito a mais. Se é uma quantidade muito a mais do que eu preciso, então esse é o reagente em excesso. Deu para entender? Você pega essas informações dos reagentes, das informações que o exercício deu, seja em mol, seja em massa, o raciocínio é o mesmo, tá? Eu vou excluir uma das duas informações e vou calcular ali. E daí, esse valor que eu vou encontrar desse x, ele pode ser maior, menor ou igual. Se o resultado for igual, significa que está dentro da proporção. Se o resultado for maior do que eu coloquei, significa que é limitante. Se for menor do que eu coloquei, significa que está em excesso. Então, vamos lá calcular que o x está fácil. Então, eu chego que o x é igual a 7 mols. Então, para reagir com 3,5 mol de magnésio, eu preciso de 7 mols de ácido. Eu preciso de 7, mas eu só coloquei 4. E aí? Se eu coloquei menos do que precisa, então o ácido ele é o reagente limitante, tá? Olha só, como foi colocado menos de 7 mols de ácido, então este é o reagente limitante. As informações do ácido que eu vou utilizar para calcular a quantidade de hidrogênio, tá certo? E daí, respondendo à primeira pergunta aqui do exercício, qual reagente está em excesso? Se o ácido é o limitante, quem é que está em excesso? O magnésio, tá certo? Então, o magnésio é o reagente em excesso e a gente não vai utilizar as informações do magnésio para calcular a quantidade de produtos, tá bom? No caso aqui, o magnésio é o pão lá do simulador e o ácido clorídrico é o queijo, ok? Magnésio é o reagente em excesso. O que a gente vai fazer agora? Porque a primeira pergunta aqui, ó, eu respondi. Quem é o reagente em excesso? É o magnésio. Agora, o que mais que eu quero calcular? A quantidade de mols de hidrogênio. Então, eu vou montar de novo. Pode utilizar aqui embaixo, tá? Não tem problema. Eu vou montar aqui de novo para não ficar tão bagunçado. Então, equação. Eu esqueci de balancear aqui, mas vocês sabem que tem que balancear. A proporção é 2 de ácidos para 1 de hidrogênio. Como eu tenho 4 de ácido, quanto de hidrogênio eu vou precisar? Fez lá, montou a regra de 3 e a gente chega que x é igual a 2 mols de hidrogênio, tá certo? Essa é a segunda resposta do exercício. Beleza? Então, vocês estarão nessa parte lá no livro, são acho que 14 exercícios, mas eu vou dividir eles em duas partes. Então, até sexta-feira que vem, vocês têm, se não me engano, são 6 exercícios para vocês fazerem. Eu vou descrever lá na atividade no Classroom. Qualquer coisa vocês me escrevam para tirar dúvidas e, do contrário, na aula de quinta-feira que vem a gente resolve alguns exercícios que vocês tiveram mais dificuldade. Beleza, gente? Muito obrigada. Espero que vocês estejam bem e conseguindo estudar as coisas um pouquinho por vez. Tá certo? Brigadão e até mais!